Nosso evangelho de hoje é Lucas 11, de 47 a 54. Hoje, dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártire. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. O texto nos quer mostrar o modo como os fariseus e escribas reconheciam a ação profética do passado, mas eram incapazes de perceber um profeta no presente. Ao construírem túmulos para se conservar a memória daqueles que derramaram seu sangue por causa do envio recebido de Deus, para anunciar a libertação do povo de Deus, eles, escribas e fariseus, estavam indiretamente confirmando a inocência dos profetas. Além disso, manifestavam sua cumplicidade na morte deles. Aqui está um exemplo do que ocorre ainda hoje. É comum valorizar-se personagens do passado que sofreram nas mãos de tiranos, que derramaram seu sangue por uma causa justa, e também pode ocorrer o mesmo com relação a pessoas da própria família, que foram fantásticas, quiseram somente o bem, mas que foram abandonadas, desprezadas por causa de jogos de interesses individuais e descabidos. Hoje chora-se os bons do passado. Fala-se sobre eles com uma consciência mais pesada do que uma tonelada de cimento. Outros falam para parecer bonzinhos, outros ainda para lucrar em cima do ocorrido, como acontece, por exemplo, no mundo turístico. Os donos da lei. Essas coisas são feitas por aqueles que detêm o poder tanto político quanto religioso em Israel. Os escribas, especialmente, controlavam o conhecimento, eram os mestres da lei. Certamente, ser um conhecedor da lei é muito importante. Jesus não quer contrariar quem estuda, quem se dedica ao conhecimento, mas combate quem faz uso do que aprende para manipular pessoas, para ser dono, ter posse e domínio sobre os outros, impondo o que a si interessa. Como acontece em qualquer área, aqueles que dominam no conhecimento querem se manter no posto em que se encontram e não querem concorrentes. É como se dissesse: cada um domina como pode no que lhe interessa. Esses tais impedem os outros de tomarem conhecimento da verdade e colocá-la em prática. O resultado será o desprezo pelos homens e mulheres que se dedicam à causa do reino de Deus. No passado, os profetas foram rejeitados e mortos. No presente, mediante uma cegueira tremenda, rejeitam Jesus. Desse modo, a perseguição aos profetas atinge o ápice da rejeição. Certamente o corpo de Cristo sofrerá as mesmas consequências. Jesus é perseguido nas palavras,
como aconteceu na ditadura e ainda hoje, nos atos e na sua própria vida. O mundo do individualismo e do apego a tudo rejeita quem é livre, quem ama de verdade, quem vive a lei de Deus, quem não é um pregador barato dos ensinamentos eternos, mas um fiel cumpridor em palavras e atos. Jesus Cristo é a palavra de Deus e é fiel, é o fiel cumpridor, é o livre, é o desapego em pessoa, é a esperança da salvação, é a luz verdadeira, é o único mestre, o verdadeiro mestre. Daí porque ser tão perseguido. Todo seguidor de Cristo sofre das mesmas rejeições até a morte. Venceremos. Se formos fiéis a Cristo, seremos vencedores. É suficiente fazer a vontade do Pai, sermos autênticos discípulos do amor, da verdade, da liberdade e da vida. Cristo deve ser sempre o nosso primeiro projeto de vida, nossa razão de ser, nosso tudo. Certamente, agindo dessa forma, também nós seremos perseguidos pelo fato de pertencermos a Jesus Cristo. De fato, o que fizeram com Jesus, fizeram também e fazem com os seus seguidores. Imaginem que eles armavam ciladas, como diz o texto do Evangelho, para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Então, o ódio e o desprezo por Jesus era muito grande. Fizeram isso com os seus apóstolos e, por exemplo, com o santo de hoje, Santo Inácio de Antioquia, que vai ser comido pelas feras em Roma. E veja o que acontece no nosso tempo. Que ódio a Jesus Cristo, que ódio à igreja, não é? Que valorização de tudo aquilo que é errado e deturpação de tudo o que é verdadeiro. Coloquemo-nos, portanto, com humildade diante do Senhor, confiantes, porque completamos na nossa carne o que faltou na paixão, como diz São Paulo. Não é que a paixão tenha sido incompleta, é porque o que acontece com a cabeça também acontecerá com o corpo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.